A Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto está contribuindo com o programa Todos Juntos contra o Câncer através da ciência atual. Preparamos 10 temas de interesse público e fundamentado em recentes conceitos científicos. O tema desta apresentação é a genética do câncer. Este tema foi elaborado pelos professores doutores Paulo César Naum e Flávio Augusto Naum. As células têm morfologias externas próprias que as identificam frente ao sistema imunológico como células amigas. A diversidade de cores na sua superfície indicam diferentes tipos de proteínas da membrana celular que compõem os antígenos de membrana e os receptores de membrana. Ao analisarmos a célula em microscopia óptica, é possível destacar duas grandes estruturas, citoplasma e núcleo. Todo o comando do comportamento da célula está no núcleo. No interior do núcleo, as moléculas de DNA se acumulam na forma de um novelo conhecido por cromossomos. São 23 pares de cromossomos amontoados uns sobre os outros. Os cromossomos são moléculas extensas de DNA, onde há um começo e um fim. E entre estes espaços há centenas a milhares de genes. Observações interessantes. As moléculas de DNA dos 23 pares de cromossomos ligadas linearmente medem cerca de 2 metros e possuem perto de 25 mil genes. Os cromossomos, ao serem submetidos a determinados produtos químicos e analisados em microscópio óptico, são diferenciados por tamanho e número de bandas e identificados por números de 1 a 22 e por letras X e Y, que são os conhecidos cromossomos sexuais. Cada par de cromossomo é composto por um cromossomo proveniente do pai e outro da mãe, como nós exemplificamos aí, o cromossomo 3, com as duas cromátides, chamadas cromátides irmãs. Técnicas especiais para identificação de genes faz com que as cromátides irmãs dos cromossomos aparentemente se juntem, exibindo, entretanto, os pares de genes que em genética são conhecidos por genes alelos. Quando se usa reações com nucleotídeos complementares acoplados com fluoresceínas de diferentes cores para identificar genes específicos, é possível observar esses genes alelos, conforme nós estamos vendo nesta figura do meio, um proveniente do pai e outro proveniente da mãe. Esta figura nos permite conhecer alguns aspectos interessantes da herança genética e origem do câncer. Exemplificaremos como funcionam algumas características morfológicas dos genes alelos. Neste exemplo, um gene é herdado do pai e outro da mãe. Nessa segunda dupla de genes alelos, observe pequenas diferenças entre os genes herdados que podem explicar doenças hereditárias. Nestes outros genes alelos, observa-se que eles estão bem homogêneos. Neste outro, entretanto, um está muito pequeno e outro está do tamanho normal. Se for um gene supressor, este menor, ele vai funcionar bem menos na proteção da célula contra a origem tumoral. Este outro exemplificaremos como oncogênio. Observe, em comparação com outros genes, que estes são maiores, ou seja, são chamados de amplificados em suas ações genéticas. Eles são mais ativos. E, por fim, essa outra dupla de gene alelo,
nós vamos exemplificar os epigenes. Epigenes são aqueles genes que são muito afetados por carcinógenos, como o fumo, gordura trans, nitrosaminas, radiações solares, etc. Suas localizações propiciam interferências a esses carcinógenos. Na maioria das alterações genéticas relacionadas com a origem do câncer, provém de acentuada produção de determinadas enzimas sintetizadas por oncogenes, ou por diminuição de determinadas proteínas produzidas por gene supressor de tumor. Até o presente foram relacionados 54 oncogenes causadores de câncer, descritos até o presente. Exemplificaremos alguns deles durante essas apresentações. Genes RAS, o AKT, o JAK, etc. E também são 71 genes supressores relacionados como causas de câncer, quando eles deixam de funcionar. Esses números 71 são descritos até o presente. Exemplificaremos com bastante detalhe o gene P53, o BRCA1, 2, etc. Em resumo, o aparecimento e a coexistência de oncogenes e genes supressor foram ocorrendo ao longo da nossa evolução, e o equilíbrio ativo de ambos evita que células normais se transformem em tumorais. De que forma funciona os genes que regulam as principais atividades das células? A figura ao lado mostra um cromossomo normal com genes alelos. Vamos destacar um deles. Em seguida, vamos imaginar o DNA no interior deste complexo de genes. Quando se fala em gene, refere-se, na verdade, a um grupo de genes que funcionam de forma interativa. Neste grupo, há um gene que controla todos os outros genes do grupo e que é denominada por RCG, gene, região controladora de genes. Do gene RCG saem enzimas específicas, conhecida como RNA polimerases, e que vão estimular um ou mais genes que sintetizam proteínas ou enzimas. O exemplo desta explicação é o oncogene, conhecido como AKT, que será identificado, portanto, como gene AKT. Estes genes estão ligados um ao outro, mas para efeito didático vamos separá-los, como fizemos agora neste momento. Em condições normais, as enzimas RNA polimerases liberadas pelo RCG estimulam o AKT a sintetizar proteínas para diversas funções, como exemplo, divisão celular, diferenciação celular, mobilidade celular e a morte celular. Então, essas são as principais funções dos genes. Para tornar fácil a explicação, destacaremos separadamente as ações dos genes. Para efeito didático, representaremos a célula que será afetada pelas funções desses genes ao lado da molécula do DNA com os genes AKT e RCG. Na realidade, tudo acontece dentro da célula. Como ocorre a indução normal para a divisão celular, primeiramente, o gene RCG recebe estímulos iniciais e este estímulo pode ser composto por proteínas, enzimas ou hormônios normais. Em seguida, o gene RCG libera RNA polimerase, que se dirige ao gene AKT, responsável por estimular a divisão da célula. E aqui nós estamos observando a célula se dividindo.
É uma divisão normal. Agora, como ocorre a indução tumoral? Primariamente, o gene RCG recebe excesso de estímulos de sinalização celular para fazer a célula se dividir. Em seguida, o gene RCG libera continuamente RNA polimerase que induzem o gene AKT a duplicar seguidamente, causando divisões celulares descontroladas. Então, nós estamos vendo aqui o exemplo de uma divisão celular descontrolada. E essa divisão celular descontrolada é uma das principais causas para formar o tumor primário. Por fim, além da divisão celular, pode ocorrer a diferenciação com especialização celular. Nesse contexto, as células tumorais adquirem mobilidade e estimulam a angiogênese, que facilitará o deslocamento das células tumorais para outros órgãos, ocasionando a metástase. Estamos observando aqui a formação de vasos sanguíneos adicionais, que é chamado neoangiogênese, porque são novos vasos, e são justamente esses vasos que vão facilitar o deslocamento das células do tumor primário para outros órgãos ou tecidos, causando a metástase. Em conclusão, exemplo dado nesta apresentação foi o do estímulo contínuo de proteínas, enzimas ou hormônios em excesso que estimularam divisões celulares descontroladamente e afetaram outras funções celulares, até a transformação em tumor primário. O próximo tema será sobre a biologia molecular do câncer.